Imagine você acordar de manhã, abrir a janela de sua casa e deparar com uma chuva de peixes ou rãs? Ou de repente cair sobre sua cabeça uma chuva de sangue? Ou pior ainda, uma chuva de fezes? As notícias que você vai ouvir agora não são cenas de filmes de ficção, são reais, já aconteceram no mundo. No presente vídeo quero comentar sobre alguns fenômenos que vêm acontecendo na natureza em vários lugares do mundo. Fenômenos esses que ainda continuam sem explicações satisfatórias. A chuva de animais. Chuva de rãs surpreende cidade húngara. Em 21 de junho de 2010, uma chuva de rãs pegou de surpresa os moradores da cidade, informou a imprensa local. A chuva de animais é um fenômeno relativamente raro que sucedeu em algumas cidades. Os animais que costumavam cair do céu eram peixes e sapos e por vezes pássaros. Numa cidade da Inglaterra aconteceu uma chuva de peixes como salmões e pescadas. Os peixes foram vendidos pelos comerciantes locais. Em 2002 choveram peixes numa aldeia das montanhas do interior da Grécia. Em 2010, choveram pequenos peixes brancos, muitos deles ainda vivos, no norte da Austrália. Chuva de pássaros. Na noite de passagem do ano de 2010 para 2011, mais de 3.000 aves caíram mortas. Algumas explicações que encontrei pesquisando na Wikipédia sobre chuvas de peixes, rãs e pássaros. Segundo os especialistas, quando são formadas nuvens que provocam tempestades e os ares quentes sobem, pequenas plantas ou animais como rãs, aranhas ou peixes podem ser levados para as nuvens que posteriormente são descarregados em forma de chuva. Um tornado pode ser o responsável pela captura de animais e a posterior queda a grande distância do seu lugar de origem. O curioso é que, embora os cientistas tentem explicar esses fenômenos, ficam ainda dúvidas no ar e eu não acredito em tudo que os cientistas afirmam, porque existem alguns pormenores que não puderam ser explicados. Por exemplo, que os animais por vezes estejam vivos mesmo depois da queda, e alguns em perfeito estado. Outro aspecto é o de que normalmente cada chuva de animais se manifeste com uma só espécie de cada vez, quase nunca as misturando nem incluindo algas ou outras plantas. Será que a natureza prefere selecionar uma espécie de peixe ou rã, ou aquele animal que esteja no menu do dia? Esses fenômenos ainda continuam sem explicações satisfatórias. Chuva de sangue cai na Suécia. Um fenômeno meteorológico raro, chamado de chuva de sangue, será visível nos próximos dias em várias regiões da Suécia, informa o jornal online sueco local. A chuva de sangue, segundo os meteorologistas, é um fenômeno raro que ocorre quando as precipitações têm uma coloração rosa-vermelha. Cientistas e meteorologistas acreditam que isso se deve à acumulação de poeira do deserto do Saara nas gotas. A chuva de sangue também ocorreu em 25 de julho a 23 de setembro de 2001, no sul indiano, estado de Kerala. Chuvas vermelhas também foram relatadas de 15 de novembro de 2012 a 27 de dezembro de 2012, ocasionalmente no leste e no centro-norte províncias do Sri Lanka, onde cientistas do Sri Lanka Instituto de Pesquisa Médica estão investigando para determinar sua causa. Vários grupos de investigadores analisaram os elementos químicos nas partículas sólidas e técnicas diferentes deram resultados diferentes. As partículas eram compostas principalmente de carbono e oxigênio, com menores quantidades de hidrogênio, azoto, silício, cloro e metais. A análise também mostrou quantidades significativas de metais pesados, incluindo níquel, manganês, de titânio, crômio e cobre. Mas a pior chuva que já caiu foi a chuva de fezes.
Uma estranha chuva marrom em vários bairros tirou o sono de moradores de Cubatão. Chuva essa que, além da imagem da cidade, também sujaram os carros, muros, móveis de jardins e roupas dos varais com a textura e cheiro de coliforme fecal. Um laboratório da região realizou pesquisas científicas com o material colhido das misteriosas chuvas e confirmou que as gotas são de origem animal. No entanto, as pesquisas não identificaram se é originário de pássaros ou seres humanos. A chuva de fezes também ocorreu na França em 2010. Chuva ácida. A ação humana no nosso planeta é também grande responsável por esse fenômeno. As principais fontes humanas desses gases são as indústrias, as centrais termoelétricas e os veículos de transportes. Esses gases podem ser transportados durante muito tempo, percorrendo milhares de quilômetros na atmosfera, antes de reagirem com partículas de água, originando ácidos que mais tarde se precipitam. A chuva ácida tem em sua composição metais pesados, principalmente o enxofre. A chuva ácida afeta as plantações quase da mesma forma que as florestas, causando sérios problemas à saúde do homem. Hey there. Hi. What are you doing? Chemtrails. See those things? Yeah. They're lead. Mas será que esse fenômeno tem ligação com os chemtrails, rastros químicos que consistem em pulverizar nuvens químicas no céu através de aeronaves? Por coincidência, segundo algumas fontes, esses rastros químicos são compostos por bário, alumínio, iodeto de prata e enxofre. E a chuva ácida é composta também de enxofre e metais pesados. Os chemtrails é um projeto que está ligado a uma ideia do prêmio Nobel Paul Crutzen, que propôs o envio de 747 aeronaves para dispersar grandes quantidades de partículas de enxofre na estratosfera, para manter afastados os raios do Sol e abrandar o aquecimento global, um processo chamado escurecimento global. Em 2008, o cientista Tim Flannery também advertiu: o homem pode precisar bombear enxofre na atmosfera para sobreviver. O fenômeno dos raios. As mudanças climáticas têm contribuído para o aumento de raios durante o verão. E segundo os especialistas no assunto, um planeta com mais raios é o que a humanidade terá de enfrentar em um futuro próximo. Nesse mês de janeiro de 2013, um raio matou 15 bois em uma fazenda na cidade de Itaporã. Os raios também são responsáveis pelos incêndios florestais que têm se intensificado nos últimos anos em várias cidades. Aurora boreal. A explosão solar produz a aurora boreal na Terra. Imagens da aurora boreal foram vistas em dezembro de 2012 na Noruega e também no Círculo Polar Ártico. A aurora boreal é o resultado de fortes explosões que lançam grandes quantidades de partículas eletrizadas em direção à Terra. Os adeptos da teoria da conspiração afirmam que o fenômeno do fogo misterioso, queimadas nas florestas e a aurora boreal podem ter ligação com o uso da HAARP. Para quem não sabe, a HAARP é um programa de investigação de aurora ativa de alta frequência. Para realizar esses estudos, as antenas de alta frequência do HAARP enviam ondas para a ionosfera visando a aquecê-la. Assim são estudados os efeitos das mais diversas interações de temperaturas e condições de pressão atmosféricas. Pesquise você mesmo sobre esse polêmico projeto militar e seu uso em alguns países. Fogo misterioso na Itália. Um fenômeno inexplicável e sobrenatural aconteceu em janeiro de 2004, uma vila siciliana na Itália. Um incêndio misterioso de eletrodomésticos, de fiação elétrica, móveis, camas, roupas, canos d'água, carros. Telefones celulares pararam de funcionar. Ligavam sozinhos. Alarmes de carros disparando sem motivo aparente, dentre outras ocorrências com aparelhos eletrônicos.
As pessoas da vila siciliana, sendo católicos, logo começaram a dizer que estavam sendo vítimas das artimanhas do Satanás. Mas o problema se tornou tão grave que a pequena vila teve de ser evacuada. Moradores, assim como o prefeito da cidade e família, tiveram de ir morar em hotéis. O fenômeno das aranhas gigantes. Aranhas gigantes atacam moradores de vilarejo na Índia. Colônia dessas aranhas gigantes estão atacando moradores e causando pavor na região. Essas aranhas pertencem a uma nova espécie de tarântula na Índia. Colônias dessas aranhas gigantes estão atacando moradores e causando pavor na região. Também queremos comentar o aparecimento dos ratos gigantes. Uma invasão de ratos gigantes, alguns maiores do que gatos, tem apavorado os moradores nos estados da Flórida, Estados Unidos. Cerca de 20 dessas criaturas, que chegaram a pesar mais de 4 quilos e muitas vezes são confundidas com gambás. Bem, eu poderia falar ainda dos outros acontecimentos misteriosos no mundo, como o calor intenso nos Estados Unidos que matou algumas pessoas, e sobre as crateras gigantes que têm aparecido em várias cidades do mundo. Mas vou parar por aqui. Vamos ficar atentos com os acontecimentos no mundo. Se você já presenciou algum desses acontecimentos, sua participação aqui no canal Hora Final é muito importante. Compartilhe conosco comentando abaixo.